Planejamento é algo que o sueco leva muito a sério. Por exemplo, quando uma criança nasce, o pai já planeja que quando ela fizer 18 anos, ela vai sair de casa e vai morar sozinha. Obviamente que isso tem mudado muito nos últimos anos, porque os preços estão altíssimos e os jovens não estão conseguindo mais deixar a casa dos seus pais. Mas ainda assim, esse imaginário coletivo paira na cabeça de muitos pais por aqui. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho as diferenças culturais, as maiores e algumas delas, né? Porque obviamente, quando a gente vive numa sociedade, existem bilhões de fatores que diferenciam a nossa cultura da cultura local. Então eu tenho uma lista aqui com mais ou menos 15 itens que eu vou falar sobre diferenças culturais entre Brasil e Suécia. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro que eu tenho muito respeito por todas as culturas, seja ela qual for, pode ser a cultura dita mais evoluída do planeta ou a cultura dita mais arcaica do planeta. Eu estudei cultura na universidade e eu acho que é a coisa mais incrível que nós seres humanos temos, essa capacidade de nos adaptarmos às situações, às regras, de criarmos nosso próprio meio. Então eu vou falar sobre as diferenças que eu, brasileira, percebo em relação a Brasil e Suécia. Provavelmente outros brasileiros vivenciam outros tipos de diferenças culturais, e se você é brasileiro e vive aqui na Suécia, eu adoraria que você escrevesse aqui embaixo para eu saber também quais são aquelas que você observa e que eu não observei. Então vamos lá, que agora eu vou começar com a lista das diferenças que eu observei durante esses 8 anos que eu moro aqui na Suécia. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou começar pelas festas infantis, que é uma diferença gritante entre Brasil e Suécia. No Brasil, toda criança que vai fazer 1 ano de idade, ela recebe uma big festa dos seus pais. É uma festa mesmo assim grandiosa, que parece tipo festa de casamento aqui, se eu pudesse comparar o nível de tanta coisa que tem, tanta preparação. Normalmente a criança acabou de nascer, os pais já começam a preparar. O sueco normalmente ele vai pensar na festa de 1 ano da criança no mês que a criança vai comemorar 1 ano. E ele não prepara muita coisa, porque as festinhas aqui normalmente são com hora marcada, tipo 2, 3 horas de festa. Normalmente, se a criança for um pouquinho maior, os pais nem estão convidados a participar. E é um bolo korv, que é a salsicha deles, tipo cachorro-quente, cozido às vezes só na água. E aí as crianças colocam ketchup, mostarda em cima. E doces, alguns docinhos e às vezes uma torta. É isso, a festa infantil. E quando eu fiz o aniversário de 1 ano de Sofia e eu chamei alguns amigos suecos, eles ficaram simplesmente chocados, porque eles não esperavam que fosse uma festa assim tão grande. E olha que não foi uma festa tão grande se a gente compara com o Brasil. Teve uma decoração muito bonita que a minha irmã fez. Tivemos muita comida, isso o brasileiro tem mesmo. Se a gente sabe que vai ter 10 convidados, a gente faz comida para 20. Então essa parte eu achei bem diferente. Planejamento a longo prazo. No Brasil a gente não tem, infelizmente, a cultura de planejar as coisas a longo prazo. Obviamente existem algumas pessoas, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então obviamente algumas pessoas têm essa cultura de serem mais organizadas e planejar as coisas mais a longo prazo, mas aqui está dentro da cultura, sabe? Você pensar, sei lá, em plantar árvores hoje para daqui a 100 anos aquela geração que vai estar vivendo naquela fase colher aquelas árvores. Então essa parte do planejamento, o sueco planeja tudo, desde infraestrutura da cidade, desde escola dos filhos. Aqui você precisa colocar os filhos na fila das escolas de sua preferência e você tem que fazer isso com muita antecedência. Isso do planejamento aqui na Suécia é algo que eu peguei pra mim e eu posso dizer que hoje eu sou muito mais planejada em relação ao meu futuro. Nossas viagens mesmo, a gente marca aí uma média de 1 ano de antecedência. Pode ser que o plano mude, que a gente decida ir para outro lugar, mas já planejamos, então já sabemos para onde vamos daqui a 1 ano e isso
pra mim traz um conforto assim bem legal. Os adolescentes suecos trabalham, e trabalham mesmo, e não escolhem trabalho. Aqui você tem uma cultura de que é muito importante você ganhar alguma experiência profissional desde muito cedo. Isso conta muito e conta positivo. E não importa o que você faça. Então, por exemplo, a minha enteada, ela sempre trabalhou quando ela estava no ensino médio. Eles começam com 15 anos, se chama sommarjobb, que é trabalho de verão. E os adolescentes, eles não podem trabalhar muito, mas eles trabalham 3 semanas durante o verão, normalmente o período é esse, e eles recebem salário, que são bons salários, realmente. Então ali já adolescente, eles já começam a aprender o valor do dinheiro, aprendem a ter responsabilidade. Então a minha enteada, eu lembro que primeiro ano ela trabalhou numa casa de idosos, a função dela era passar tempo com os velhinhos, fazer bolo para eles, fazer jogos com eles, ver se eles tinham alguma necessidade que ela poderia ajudar. Ela ficou 3 semanas e ela achou incrível esse trabalho. No ano seguinte, ela foi trabalhar na rua pegando lixo. Você imagina um jovem classe média brasileiro na rua pegando lixo? Nunca, 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 nunca você vai ver isso. Então aqui ela ia porque ela estava trabalhando. O trabalho que ela conseguiu foi para uma ONG que fazia medição de lixo anual que estava jogando na rua. Então ela tinha um mapa e aí uma região, e nessa região ela tinha que pegar os lixos e fazer um mapeamento do quanto de lixo que tinha em cada desses lugares. E daí isso vai para a estatística. O país, a Suécia, é mestre em estatísticas para saber se a gente está jogando mais ou menos lixo na rua. E esse ano ela está trabalhando num restaurante. Então assim, todos os anos ela tem o dinheiro dela, ela faz as coisas dela, ela comprou um carro, sabe, com esses trabalhos que ela fez. Então é muito bom essa parte de colocar os jovens para trabalharem já muito cedo. Eles ficam muito responsáveis. Jovens saem de casa mais cedo aqui, normalmente. A uma saiu de casa com 19 anos, porque ela foi para a universidade e ela conseguiu um apartamento estudantil. Era muito mais comum isso há alguns anos, quando os preços dos imóveis não estavam tão absurdos, mas agora está cada vez mais difícil para os jovens saírem de casa. Então eles precisam negociar um pouquinho com os pais deles para eles continuarem. Muitos deles trabalham e pagam uma parte do salário em casa para continuarem morando com os pais depois que ficaram adultos. Horários. No Brasil, quando eu queria, por exemplo, marcar algum compromisso com uma pessoa e eu queria que ela chegasse às 2, eu dizia que estava marcado 1, porque provavelmente nem às 2 eu sei que essa pessoa estaria lá, ela ia estar lá muito mais tarde. Então, aqui não é bonito. Pode ter pessoas que atrasam? Pode, mas não é bonito, não é aceitável. E essa é uma das coisas que eu mais amo na Suécia, porque eu sempre fui Caxias, eu sempre fui de chegar no horário. E aqui eu marco as coisas no horário e as pessoas chegam no horário. Inclusive, amigos brasileiros que vivem aqui aprenderam também que é importante você estar em Roma fazer como o romano, né? Se o povo aqui chega no horário, chegue no horário também. E se tiver um problema muito grande, você não vai conseguir chegar no horário, você precisa avisar com antecedência que você vai atrasar. Cultura culinária, né? Essa parte da cultura culinária, eu acho que no Brasil é muito maior. A gente está sempre reunido em torno da comida. Sempre que a gente convida uma pessoa para ir na nossa casa, seja lá para tomar um café, vai ter um café, 2 tipos de bolo, alguns biscoitos. A gente sempre acaba se reunindo em torno de uma mesa de comida. Até mesmo, por exemplo, reuniões aqui em casa, quando estamos todos aqui, o point de encontro acaba sendo a cozinha, porque a gente cozinha junto, a gente come junto. E se é uma reunião assim muito mais sueca, essa coisa da comida é mais segundo plano. O primeiro plano seria mais, talvez até a bebida, porque todo mundo aparece com uma bebida, assim, algum tipo de álcool. Mas mais a parte da socialização mesmo, de conversar, dialogar, não tem muito essa cultura. Depois, o Brasil é um país muito grande e tem pratos e comidas regionais que são bem gostosos, bem especiais. Então eu sinto que a cultura brasileira é muito mais uma cultura culinária do que a cultura sueca.
Até porque já tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre o que se come na Suécia, e se vocês assistirem esse vídeo, se não assistiram ainda, assiste, ele vai aparecer em algum lugar aqui ou vai estar na descrição desse vídeo. Eu falo lá nesse vídeo sobre os suecos, um dos pratos preferidos deles ser bolonhesa, sushi, nada sueco. Nós brasileiros somos mais verbais. Quando a gente tem algum conflito, algum problema, alguma coisa que a gente quer resolver, a gente vai lá e fala. Aqui na Suécia tem uma cultura de konfliktlös, que seria fugir de conflito igual o diabo da cruz. Então, se eles têm problemas, eles se podem jogar para debaixo do tapete, eles jogam, para não ter justamente conflito. Nós, eu acho que somos muito mais conflituosos, no sentido de partir direto para o conflito e tentar resolver aquela situação. Todo mundo é assim lá? Não. Todo mundo foge de conflito aqui na Suécia? Não. Mas em geral, a maior parte da população é assim como eu estou dizendo. Ou tem essas posturas. Outra diferença cultural que é gritante e que para mim chamou muitíssima atenção é a confiança nos políticos. A Suécia tem uma confiança gigantesca nos seus políticos. O que os políticos falam, se eles têm alguma promessa de campanha, alguma coisa, eles confiam. Se o político fala alguma coisa, ninguém fica questionando ou duvidando se aquilo é mentira ou verdade. E todos os partidos, eles funcionam também muito forte como fiscalizadores uns dos outros, e o interesse maior não é o indivíduo, como no Brasil, é a sociedade. Então, assim, se você perguntar para 100 brasileiros se eles confiam nos políticos, 101 dirão que não, porque é tanto sistema de corrupção, um atrás do outro, e muitos que nem chegam à mídia, que a gente nem sabe, que não dá para confiar. Infelizmente, nossos políticos são terríveis e eu entendo super que não dá para confiar neles. Mas é aquilo, se os políticos todos são muito corruptos, é porque nós, cidadãos que os colocamos lá, também somos coniventes com a corrupção. Aqui existe corrupção? Provavelmente sim, mas é numa escala tão pequena, mas tão pequena e tão insignificante que não chega na mídia, as pessoas não veem, porque se chegar na mídia, o político vai ter que fazer uma coletiva de imprensa e se demitir, que é como funciona aqui. No Brasil não, eles mentem, dizem não fiz isso, é mentira da oposição e fica tudo por isso mesmo, acaba tudo em pizza. Formalidade. Nós brasileiros somos muito informais em praticamente todas as situações. Eu diria que somos mais leves nesse sentido, né? A gente não leva tudo tão a sério, a gente tenta ser muito social em todos os lugares que a gente chega. E o sueco é muito formal, eles seguem regras, existem, né, as regras ocultas da sociedade sueca, que eles esperam também que uma pessoa que mudou para cá, que ela aprenda essas regras ocultas e que ela se comporte dessa forma. Os suecos funcionam muito como fiscalizadores uns dos outros. Então, nessa parte da formalidade, somos muito mais informais. Tem um lado positivo e tem o negativo disso, mas eu gosto de manter, de certa forma, alguma informalidade. Então, assim, aqui é muito difícil você fazer amizade com um vizinho. Estrangeiro fazer amizade com sueco é missão quase impossível, porque eles são tão fechados. E eu tenho aprendido nesses anos que eu vivo aqui que nem é preconceito ou xenofobia, não é coisa desse gênero. Eles não sabem como lidar, sabe, com um novo, diferente, com um estrangeiro. Então é mais nesse sentido que eles ficam fechadinhos mesmos e mantêm essa parte toda da formalidade em todas as áreas deles. A relação com as crianças é bem interessante aqui também. Na Suécia é proibido, por exemplo, dar palmada em crianças. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas eu sinto que as crianças aqui têm muito poder sobre os pais. As crianças decidem muita coisa. O meu marido diz que na geração dele, eu acredito, não era assim, que isso mudou muito nos últimos anos. Então eles aprendem, por exemplo, todos os direitos, todas as liberdades que eles têm, mas eu acho que falta um pouco o balanceamento com a parte da responsabilidade. No Brasil, do contrário, criança não decide muita coisa, né? Criança
É o manda o que eu faço, esquece o que você sabe, tem um pouco disso. Então eu diria que seriam quase dois extremos. Agora, há poucos anos, né, no Brasil também aprovou uma lei de que não pode bater em criança. Eu sou super a favor dessa lei, porque eu acho que uma criança é indefesa em relação a qualquer adulto. Então partir para a violência com a criança pode ser sempre muito perigoso para o pequeno. Então eu sou super a favor dessa lei, mas eu acho que criança precisa de norte. E aí agora eu falo como mãe e como educadora também. Eles precisam de que alguém diga para eles o que eles devem fazer, porque eles não sabem, eles estão perdidos no mundo, né? Com tantas opções e tanta liberdade, pode ser mais prejudicial do que saudável, na minha opinião. Outra questão cultural que eu acho bem diferente entre os dois países é a divisão das tarefas domésticas e também a relação com os filhos, o cuidado com os filhos. Como a maioria sabe, a Suécia é um país que tem uma cultura feminista muito grande. Amém. Eu gosto porque as mulheres aqui também trabalham fora. Elas também são incentivadas a investirem na carreira, vida pessoal. Então não é justo em qualquer hipótese que a mulher fique mais responsável pelas atividades da casa e seja obrigada a fazer tudo em casa, enquanto o homem não tem essa responsabilidade quando os dois trabalham fora. Então aqui, muitas suecas exigem 50% dos homens de que eles trabalhem tanto quanto elas em casa também e também no cuidado com os filhos. Com isso, o que acontece? Tem acontecido muito e é muito comum você ver nas ruas. Muitos suecos vão procurar estrangeiras para casar porque as suecas não dão mole para eles. E muitas estrangeiras, né, por exemplo, tem muito sueco com tailandesa, a cultura tailandesa é um pouquinho não, diria que é muito machista. Então as mulheres já vêm pra cá com aquela mentalidade de que as responsabilidades maiores com a casa e de que tudo são delas, e os homens, né, claro, os machistas também, eles adoram essa parte, porque eles podem ficar de boa enquanto tem uma mulher em casa os servindo em todas as coisas. Então eu sou super a favor de que se a mulher também sai para trabalhar e tem que ganhar o dinheiro dela e ajudar a pagar as contas em casa, eu acho que é muito bom, porque assim a mulher também não é obrigada a ficar em relacionamentos abusivos, caso ela não queira, que as tarefas devem ser divididas também, acho muito justo. Outra coisa que eu achei bem diferente aqui logo que eu mudei pra cá é que os casais viajam separados. É muito comum, sei lá, você ter um mês de férias no ano, seu marido também ter um mês de férias no ano, e aí vocês tiram, sei lá, 15 dias para viajar em família, a mulher tira 15 dias para viajar sozinha ou com amigas, e o homem também pode tirar, sei lá, uma semana, 15 dias para viajar com os amigos ou sozinho. No início eu achei um pouquinho estranho, logo que eu mudei pra cá, mas hoje eu acho que é incrível, maravilhoso, porque nós somos seres humanos e individuais. Apesar de sermos casados, é importante também ter tempo pra gente, né? Então agora mesmo, enquanto eu estou aqui sentada gravando esse vídeo, o meu marido está com Sofia na casa de verão. Eu vim ontem pro apartamento, estou aqui hoje, vou dormir aqui hoje também, e amanhã volto para encontrá-los. Então eu tenho meu tempo, depois eu fico com Sofia, e aí ele tem o tempo dele, vai ter quinta e sexta-feira para fazer o que ele quiser, as coisas dele pessoais que ele precisa resolver, e eu tomo conta dela. Então isso eu acho muito justo. Essa liberdade que você tem nas relações aqui, de poder dizer, olha, eu preciso do meu tempo para mim também. E quando eu consigo ter esse tempo pra mim também e fazer coisas que eu gosto, como por exemplo, gravando vídeo pra vocês, eu tenho mais qualidade pra estar com eles depois também e não me sinto tão sobrecarregada. Uma diferença cultural que pra mim foi gritante, e ela veio logo que a gente mudou pra Suécia há 8 anos, foi que a gente mudou pra um apartamento novo, que é onde a gente mora agora, e ele não tinha nada, e eu pensei, ah, que legal, vou decorar o apartamento, super fantástico. E daí o neguinho começou a falar, ah, a gente precisa comprar isso, aquilo, e aí ele veio cheio de ideias, e ele tinha assinatura de revistas de decoração. Eu fiquei muito chocada, porque assim, no Brasil os homens não são tão ligados nessas coisas, não é? É muito papel da mulher cuidar da casa.
e decorar a casa. Não que eu ache que seja errado, é cultural, e se todo mundo aqui vai ter independência em todas as áreas, é também importante que os homens estejam envolvidos nessa parte da casa, do cuidado com a casa, da decoração, da arrumação. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco chocada assim no início, porque eu não esperava. Eu esperava que essa seria uma responsabilidade minha, e o meu marido se mostrou muito mais envolvido do que eu nesse momento. Teve muita briga, assim, muita discussão, porque custou muito para isso entrar na minha cabeça de que, olha, isso é uma diferença cultural que você tem que conviver, foi sempre assim aqui, isso não vai mudar. Então essa foi uma coisa que eu fiquei assim meio que chocada. Isso foi bom também, porque eu posso obrigá-lo a estar também sozinho com Sofia durante um tempo, para que eu tenha o meu tempo também. E para finalizar esse vídeo, a última diferença assim que eu encontrei e que eu achei bem interessante, obviamente comparando com o Brasil, é que há muitos casais separados aqui. E em casos de separação, é muito comum que os pais dividam a guarda em 50%. Então a criança normalmente ela tem 2 casas, 2 quartos, ela mora uma semana com a mãe, uma semana com o pai, normalmente. Então aquela mãe, quando a criança está com o pai, ela tem uma semana inteira para ela fazer as coisas que ela gostaria, e o pai também tem. Eu acho que nada mais justo que isso. Aqui a criança, que é o mais importante, ela tem a possibilidade de conviver com os dois. Isso faz com que nós, mães, nos tornemos talvez menos super protetoras com os filhos, e faz com que os pais tomem mais responsabilidade também com as crianças. Então eu acho que isso é realmente uma diferença que foi para mim muito impressionante no início, mas que eu não pretendo separar do meu marido, mas se um dia eu separasse dele, eu acho que eu gostaria de manter esse sisteminha de semana sim, semana não. Pronto, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostariam de ver outros tipos de vídeo aqui no canal, deixem aqui a recomendação, porque esse vídeo foi recomendação de alguns seguidores. O vídeo também que eu fiz sobre as regras ocultas da Suécia foi recomendação. Eu leio todos os comentários, eu respondo. Obviamente que se é comentário desrespeitoso eu ignoro, mas se é comentário, mesmo que tenha crítica de forma respeitosa, eu respondo e com respeito também. Então sejamos gentis, sejamos educados, e pode discordar, mas faça isso com educação. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal se ainda não está inscrito, e deixe também sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui, além de me seguirem lá no meu Instagram, porque lá eu estou muito mais presente do que aqui. Obrigada por terem assistido esse vídeo até o final, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!